Vamos ver a 3 então. Então, me ajudem com essas primeiras ideias aí para 3. A primeira ideia tá muito tranquila, gente. Olha lá. Ele me deu o material. Em relação ao verbo dar, você sabe que quem dá? Alguma coisa. Ele deu o quê? Que é o objeto direto. Ele deu a quem? A mim. Que é o objeto o quê? Indireto. Existe algum problema em substituir o me por a mim? Não. Se eu tivesse ele te deu, eu poderia fazer ele deu a ti. Ele nos deu, ele deu a nós. Nenhum problema nessa substituição. Então, é a primeira ideia explorada aí, gente. Bem tranquila essa primeira ideia da questão 3. Ih, não tá descendo. Isso aqui não ficou legal. Ficar descendo por aqui não é bom. Dá um clique em qualquer lugar da parte branca da folha e o mouse vai voltar ao normal. Foi. Beleza. Então, olha o que você encontra aí na primeira passagem. Hoje, o direito à candidatura e à eleição, o direito de ser votada, nos mostra um outro mundo possível. Então, o foco está aqui, ó, neste verbo mostrar. Então, eu tenho hoje nos mostra um outro mundo possível. Quem mostra, mostra alguma coisa a alguém. Está mostrando o quê? Um outro mundo possível, que é o objeto direto. Mas está mostrando isso a quem? A nós. O que esse nós vai ser? O objeto o quê? Indireto. Quem mostra, mostra alguma coisa a alguém. Eu posso dizer isso nos mostra, mas eu também posso fazer isso mostra a nós. Então, tranquilo. O segmento grifado pode ser corretamente substituído por mostra a nós? Posso fazer isso ou não posso? Posso. Então, esse primeiro item tá certo ou tá errado? Tá certo. Tudo bem? Bem tranquilo essa daí. Agora, o segundo item que vai ser muito legal. Cuidado com esse segundo item. Toda vez, esse segundo a gente acaba deixando passar um detalhe. Toda vez que você encontrar o, a, os ou as, se esses elementos aparecerem seguidos da palavra que ou da palavra de, o que você tem que fazer? O, a, os ou as seguidos de que ou de de. Eu preciso tentar substituir. Eu tento trocar o o por que palavra? Aquilo ou aquele. O a eu tento trocar por quê? Por aquela. O os eu tento trocar por aqueles e o as eu tento trocar por quê? Por aquelas. Então, se eu digo sou o que sou, eu tenho o seguido de que palavra? Do que? Vou tentar trocar o o pela palavra aquilo. Dá para fazer eu sou aquilo que sou? Sempre que você conseguir fazer essa substituição, qual é a classificação desse o? O o é um aquilo, é um pronome o quê? Demonstrativo. Se eu tenho o pronome demonstrativo, esse que aparece depois, ele é um pronome o quê? Relativo.
Só para chamar a atenção do relativo também. Se eu digo, conheço a que chegou, vi o a seguido da palavra, vou tentar trocar o a por que palavra? Aquela. Conheço a que chegou, eu consigo fazer, eu conheço aquela que chegou. Esse a é um pronome o quê? Demonstrativo. E o que é um pronome o quê? Relativo. Agora, vamos observar a regência do verbo. Verbo ser é verbo de ligação. E o verbo de ligação, ele não pede preposição. Eu sou isso, eu sou feliz. Do mesmo modo, o verbo conhecer não pede preposição. Quem conhece, conhece alguém. Eu conheço João, eu conheço você. Então aqui eu conheço aquela. O verbo não pediu preposição. Agora, referia-se àquele filme. Aqui nós encontramos a palavra aquele já aparecendo. O aquele, que é o nosso pronome demonstrativo. E este pronome demonstrativo tem como primeira sílaba a letra A. Aí você vai olhar a regência do seu verbo. Quem se refere a. Esse verbo pede uma o quê? Preposição. Então você vai juntar a preposição com a primeira sílaba? Sim. E ao juntar esses dois, o que isso vai dar? Crase. Então aqui o aquele aparece com o acento, porque eu estou juntando a preposição com a primeira sílaba. Agora, aludia a que saiu. Encontrei o a seguido de que palavra? Que? O que eu vou fazer com essa palavra a? Substituir por aquela. Aludia a que saiu, aludia àquela que saiu. Dá para fazer isso? Dá. Então significa que você tem um a aqui e esse a é um pronome o quê? Demonstrativo. Então tem um a, pronome demonstrativo ali. Vou olhar para a regência. Quem alude, alude. Esse contexto pede também uma o quê? Preposição. Então aqui eu tenho a preposição e o pronome demonstrativo. Vou juntar esses dois. E ao juntar esses dois, o que isso vai dar? Uma crase. Tranquilo, gente? Deu para entender o raciocínio? Então vamos ver aqui a maldade que ele está usando na questão. Ao fazer, então, aqui na nossa questão 2, gente, mesmo assim, há questões básicas relativas ao que chamamos. Se eu tenho esse ao, eu não deixo de encontrar o seguido de que palavra? Que. Se eu tenho o seguido do que, eu vou substituir esse o pela palavra aquilo. Há questões básicas relativas àquilo que chamamos. Dá para fazer isso ou não dá? Dá. Esse o equivale ao aquilo. E esse o é um pronome o quê? Demonstrativo. Só que eu tenho questões básicas relativas. O que é relativo a. Relativo a. Esse a que está aqui é a nossa o quê? Preposição. Se eu substituir o por aquilo, eu continuo tendo o que é relativo a. Eu continuo com a preposição. Significa que agora eu vou ter que juntar a preposição com a primeira sílaba? Sim. E ao juntar esses dois, esse aquilo vai ficar com crase ou não vai? Vai. Tudo bem? Então aqui, ó, eu tô trocando o pronome demonstrativo pelo elemento aquilo. Só que o contexto pede também uma preposição, que precisa continuar. E aí, para continuar a preposição, tem que juntar a preposição com a primeira sílaba. Isso vai fazer com que a crase apareça. E aí, olha a maldade. A expressão ao que poderia ser substituída por aquilo? Não, porque o aquilo deveria ter o quê? A crase. Então, por isso, esse item tá certo ou tá errado? Tá errado. Tudo bem? Cuidado que a gente vai só pelo som, né? E aí você consegue até substituir, soa bem, né? E a gente acaba perdendo a questão. Tá claro? Tranquilo? Então, cuidado com esse raciocínio. Agora, a 3 está de graça. A dificuldade da questão era realmente o item 2. Quando eu faço, na ausência de questionamento, o machismo aparece como culto da ignorância útil na manutenção da dominação. Da dominação que depende. É uma dominação que depende. A proposta é, a expressão grifada era isso aqui, tá, gente? Não saiu no material, era o que depende.
pode ser substituída pelo termo dependente, mantendo-se a correção semântica. O que é a correção semântica, gente? Correção de sentido, de acordo com o texto original. Então, dizer que eu tenho uma dominação que depende, eu quero dizer que é dependente. Uma dominação que depende é uma dominação dependente do confinamento. Dá para fazer ou não dá? Dá. O sentido é o mesmo? Sim. Uma criança que depende da mãe é uma criança dependente da mãe. Então, esse item tá certo ou esse item tá errado? Tá certo. Então, quais foram os itens certos? 1 e 3. E aí a resposta foi a letra o quê? Letra C. Tudo bem? Viu como o 1 e o 3 eram até mais tranquilos. A dificuldade estava no item o quê? No item 2. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Beleza. Quando eu faço prova, português é a última coisa que eu faço. Sabe por quê? Os textos muito grandes. Aí eu fico. O FRJ ou. Mas vai fazer agora qual? O FRJ ou TRE? TRE. Texto grande. Porque o FRJ, o que traz de texto, né, gente? É brincadeira. Mas, enfim. É um texto, uma questão, um texto, uma questão. Mas não vai ler tudo. Não precisa. Só precisa. Vai pra questão e só volta o que é necessário, senão a gente gasta um tempão. Bem, gente, vamos lá então. Outra ideia que cai pra caramba. Isso aí é bem batido, mas a gente não pode esquecer. Toda vez que na sua frase você encontrar o verbo haver, o que você vai fazer com o verbo haver? Substituir por existir. Se você conseguir trocar o verbo haver pelo verbo existir, o verbo haver, ele vai formar uma oração sem sujeito. E por formar oração sem sujeito, esse verbo haver vai ser chamado de verbo impessoal. E esse verbo haver impessoal, ele só pode ser usado em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Agora, cuidado para não confundir a análise do verbo haver com a análise do verbo existir. Porque o verbo existir, ele forma oração sem sujeito? Não. O verbo existir, ele sempre tem o quê? Sujeito. Se eu digo, então, houve confrontos na LERJ, encontrei o verbo haver, vou substituir o verbo haver pelo verbo existir. Dá para fazer, gente? Existiram confrontos na LERJ? Sim. Verbo haver no sentido de existir forma o que mesmo? Oração sem sujeito. Verbo haver formou oração sem sujeito, ele é chamado de verbo impessoal e ele só pode ficar em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Agora, se eu digo, existiram confrontos na LERJ, o verbo existir tem sujeito? Tem. O que existiu? Confrontos. Eu quero dizer que confrontos existiram na LERJ. Confrontos é o nosso quê? Sujeito. Cuidado com a concordância, né? O verbo precisa concordar com o sujeito. Agora, o verbo haver impessoal é quando o verbo haver aparece no sentido de
Existir. Mas existe um outro contexto, em que o verbo haver indica o quê? Tempo. Se eu digo, eu o conheço há 3 anos, eu quero dizer que eu o conheço faz 3 anos. O verbo haver, trazendo essa ideia de tempo, ele também é impessoal. Ele também forma uma oração sem sujeito. Agora, o verbo haver sempre vai ser impessoal? Não. Ele só é impessoal no sentido de existir, ou quando ele indica o quê? Tempo. E aí tempo vai ser sempre tempo o quê? Passado. Eu posso dizer, eles se houveram bem no exame? Sim. O que eu quero dizer com eles se houveram bem no exame? Eles foram bem. Eles se deram bem. Tudo bem? Não é comum a gente usar, mas eu posso encontrar o verbo haver com outros sentidos. Então, eles se houveram bem no sentido de que eles o quê? Se deram bem. Tudo bem? Sem problemas. E aí, nesse caso, ele tem sujeito? Tem. Quem é que se deu bem? Eles. Tudo bem? É interessante também o faz também no pluralismo. Isso. Verbo haver e verbo fazer são verbos que podem aparecer indicando o quê? Tempo. Quando isso acontece, tanto haver quanto fazer, eles são verbos o quê? Impessoais. Eles vão formar a oração sem sujeito e por isso eles ficam na terceira pessoa do singular. Faz 6 horas, faz 10 meses, faz 5 minutos, ficam sempre no singular. Agora, não está na questão, gente, mas um aspecto que é importante, cuidado com isso aqui. Esta frase está certa ou esta frase está errada? Tem uma caneta no chão. É culto ou coloquial isso aqui? E eu vou mexer um pouquinho. E se eu fizesse, tem canetas no chão, certo ou errado? Cuidado, porque no dia a dia a gente emprega o verbo ter como sinônimo de haver e existir. Tem que ser para os dois, tá? Sinônimo de haver e existir. Quando eu digo que tem canetas no chão, eu quero dizer que o quê? Há canetas no chão. Eu quero dizer que existem canetas no chão. O verbo ter, sinônimo de haver e existir. Ele é coloquial. Na norma culta, você não usa o verbo ter. Você usa o verbo haver ou o verbo existir. Cuidado que a gente faz isso o tempo todo. A gente diz, tem alguém na porta. O que eu quero dizer, gente, com tem alguém na porta? Há alguém na porta, existe alguém na porta. Tudo bem? A gente diz, tem um cobertor na mesa. O que eu quero dizer com tem um cobertor? Há um cobertor, existe um cobertor. Não usar o verbo ter, sinônimo de haver e existir. Tudo bem? Olha como é comum. Teve um acidente na esquina. O que eu quero dizer com teve um acidente na esquina? Houve. Existiu um acidente. Teve 2 guerras mundiais. O que eu quero dizer com teve 2 guerras mundiais? Houve, existiram 2 guerras. Então, cuidado que é muito comum. Tudo bem? Então, vamos ver aí a nossa questão. Consuplam adora, né? Dá maior volta no enunciado. Mas vamos ver aí. No segmento destacado, o verbo haver é um exemplo de verbo impessoal. Olha o que ele disse. Muitas pessoas se perguntam por que há tão poucas mulheres. Há tão poucas mulheres. O que eu quero dizer, gente, com há tão poucas mulheres? Existem tão poucas mulheres. Verbo haver no sentido de existir. Forma oração sem sujeito. É verbo impessoal. E só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. Aí ele quer saber. Dentre as alternativas a seguir, identifique a frase em que o mesmo não acontece. Então ele quer a frase em que o verbo haver não é impessoal. Ele é impessoal no sentido de existir. Ele é impessoal indicando o quê? Tempo. Letra A. De acordo com a história, houve 2 guerras. O que eu quero dizer, gente, com houve 2 guerras? Existiram 2 guerras. É impessoal? É haver no sentido de existir. Letra B.
Tal arrogância advém do fato de que no passado houve de tudo e hoje nada possui. Ele é arrogante e essa arrogância está vindo de alguma coisa. No passado houve de tudo e hoje nada possui. Eu quero dizer que no passado existiu de tudo? Possuiu, né? Olha a maldade aí. Ele é arrogante. Ele é arrogante porque no passado ele houve de tudo e hoje ele não possui nada, ele não tem nada. Então, quando eu digo que ele houve de tudo, eu quero dizer que ele tinha de tudo. Tudo bem? Ele possuía todas as coisas. Então, haver aí está no sentido de existir? Não. Está nesse sentido de ter posse, de possuir. Ele possuía de tudo e hoje ele não possui nada. Deu para perceber? Então, por isso que a resposta é a letra o quê? A letra B. O haver não está no sentido de existir, está no sentido de possuir. Agora, confirma as outras, gente. Olha lá. Deu para entender o sentido dessa daí? Olha a letra C. O seu testemunho é de que deixou de fumar há anos. Faz anos. É o haver indicando o quê? Tempo. É impessoal. Haver indicando tempo. E letra D. Tenho certeza de que há alguém na porta. O que eu quero dizer com há alguém na porta? Existe alguém na porta. Tudo bem? Então, haver está no sentido de existir, é impessoal. Por isso, a nossa resposta foi que letra? Letra B de bola. Tranquilo ou não? Fazer mais a 5 aí. Melhor. Melhor que a 5. Eu quero fazer a 6. Só para a gente chamar a atenção de um aspecto. Professora, posso só fazer uma pergunta rápida? Claro. Nessa questão anterior, na letra C você substituiu por faz, né? E na letra A e na letra D por existe. Isso. Por que na letra C eu também não posso empregar o existe? Existiam há anos. Porque nesse caso, eu tenho essa indicação de tempo. E ao trabalhar com a indicação de tempo, o verbo haver é sinônimo do verbo fazer. Observe que você tem aí há anos, tá vendo? Há anos é a ideia de faz anos. Eu quero trabalhar com essa ideia de tempo passado. E com essa ideia de tempo passado, você não substitui pelo existir, você substitui pelo fazer. Então, tá. Tudo bem? Então, trabalhou com essa ideia de tempo decorrido. Eu estudo há 3 meses. Eu estudo faz 3 meses. Então, eu tento associar o verbo haver sempre ao fazer. Na indicação de tempo. Isso. Para que o verbo haver seja impessoal, ou ele vai ser sinônimo do verbo existir, ou ele vai trabalhar com a indicação de tempo. E na indicação de tempo, ele é sinônimo não do existir, mas do fazer. O verbo muito errado comumente. Tô acabando. O uso de onde. Com certeza. As pessoas usam sem trazer ideia de lugar e confundem onde com aonde, né? Com certeza. Bem, gente, só para fechar então, vamos olhar essa ideia aqui, ó. Bem, muito cuidado aí com esse raciocínio, principalmente se você for fazer a prova da UFRJ, né? Então, quando você pensa na palavra cérebro, você percebe que o acento está aparecendo na antepenúltima. E quando o acento está na antepenúltima, você tem uma palavra, o quê? Proparoxítona. E todas as palavras proparoxítonas são o quê? Acentuadas. Agora, quando você encontra palavras acentuadas com esse grupo vocálico no final, e aí você tem aqui as terminações possíveis, como é que você pode pensar na separação para achar a sílaba tônica? Normalmente as bancas trabalham como, gente? Palavras acentuadas, elas deixam o final como? Junto. Então você faz olho, você deixa o final junto. Mas você pode deixar o final separado? Sim. E essa é a preferência se você for fazer a prova da UFRJ. Então, palavras acentuadas, trabalhando com esses grupos vocálicos no final,
faça por eliminação. Eu posso deixar o final junto, eu posso deixar o final separado. Se eu deixo o final junto, o acento está aparecendo na penúltima. E acento na penúltima, isso é uma palavra o quê? Paroxítona. E esse grupo vocálico que fica junto é um ditongo. Então eu tenho a paroxítona que acaba em quê? Ditongo. Se eu deixo o final separado, eu tenho o acento na antepenúltima. E se o acento está na antepenúltima, eu penso nisso como uma palavra o quê? Proparoxítona. Então, tanto faz pensar em paroxítona que acaba em ditongo ou pensar em palavra o quê? Proparoxítona. Se você for fazer o TRE, qual é a preferência? Junto. Se for fazer TRE, se for fazer com suplan, preferência paroxítona que acaba em ditongo. Se você fizer o concurso da UFRJ, qual é a preferência? Proparoxítona. Deixar o final separado. Tudo bem? Isso, essa proparoxítona não é a verdadeira, né? É uma proparoxítona que você pode chamar de proparoxítona aparente ou eventual. Tudo bem? É uma variação aí na pronúncia no Brasil e aí eu consigo trabalhar com as duas análises. E aí, gente, olha o que ele vai fazer nessa questão, que é a questão 6. Só para a gente destacar essa ideia, nós temos uma questãozinha aí da PR4. Então, para confirmar essa ideia, nessa questão 6, gente, ele pede assinale a alternativa em que não há palavra proparoxítona. Então, observe que na nossa letra B é tranquilo, democrático, acento na antepenúltima, eu tenho uma palavra o quê? Proparoxítona. Na letra C, últimos, acento na antepenúltima, tem a palavra proparoxítona. Público, também tranquilo, tenho aqui a palavra o quê? Proparoxítona. Agora, olha que legal a nossa letra E, da intolerância sobre a valorização da diversidade. Olha a palavra intolerância. Como é que você pode separar? Intolerância. Mas eu também posso fazer intolerância. Se eu deixar o final junto, isso vai ser uma palavra paroxítona. Se eu deixo separado, eu vou pensar em uma palavra o quê? Proparoxítona. E aí, observe a letra A. Redemocratização do país. Tem palavra proparoxítona ali, gente? Não, tem nada de proparoxítona. Então, significa que ele está trabalhando esta palavra como uma palavra o quê? Proparoxítona. E a opção em que eu não tenho palavra proparoxítona é o que eu encontro na letra o quê? Na letra A. Tudo bem? Tranquilo? Cuidado com essa ideia se for fazer a prova da UFRJ. Isso. Então eu tenho, ó, redemocratização. A sílaba tônica é a última. Se a sílaba tônica é a última, isso é uma palavra oxítona. Do é monossílabo. É monossílabo átono. Preposição, artigo, isso é monossílabo átono. E país, o acento está na última. Isso é uma palavra oxítona. Mas cuidado, gente, ela é acentuada por quê? Porque eu tenho hiato. Quando o I ou o U, sozinhos ou acompanhados de S. Quando eles se separam, a regra é a regra do hiato. Tudo bem? A tonicidade não deixa de estar na última, hein, gente? Eu não deixo de ter a palavra oxítona, só que eu acentuo por causa do hiato. I ou U que se separam. Tranquilo? Oi? CESP trabalha, todas as outras bancas trabalham seguindo essa linha. Paroxítona que acaba em ditongo. Tudo bem? A UFRJ é que trabalha com a proparoxítona. Isso, isso. Tem uma questãozinha do SESP, mas que é de professor de língua portuguesa, que aí ele trabalha com essa proparoxítona, uma questão de 2016. Mas em todos os outros concursos, o SESP, ele trabalha como paroxítona que acaba em quê? Ditongo. Tudo bem? Bem, vou deixar a resposta das outras para vocês.
Então, questão 5, resposta é a letra... Questão 5, a resposta é a letra D de dado. A 6 já foi. Questão 7. 7, a resposta é a letra D de dado. 8, a resposta é a letra A. Professor Lincoln vai falar com vocês aí sobre essas figuras de linguagem. E depois nós temos a questão 9. Questão 9, resposta é a letra D de dado. Tudo bem? Qualquer dúvida aí, tá ali no quadro, é só falar.